Eu conheci o texto dos homens com minha esposa, eu sempre não queria vir, né, para a igreja, ela sempre falava, vai para a igreja, vai para a igreja. Eu não vou não vou para a igreja não. Você pode ir e sempre ficar naquela história, né? Aquele bastante ignorância dentro de casa, com a família e com os filhos. E fui levando, quando foi um dia ela me chamou, vamos moço pro texto, ela falou, não vou não. E ligar a televisão, não sei como foi que eu sei que eu desliguei a televisão, não sei como eu peguei a camisa e vim para a igreja. E desse dia para cá eu não saí mais do texto, agradeço muito a ela, né? Graças a Deus, se não fosse ela, eu não estava aqui na igreja. O texto dos homens veio no incentivo do Padre Paulo, quando chegou a essa paróquia. Aí reunimos um grupo e, através dele, vimos a necessidade de tentar trazer os homens para a igreja, inclusive eu que não vinha. Eu deixava minha esposa, vinha trazer ela no carro, deixava ela na porta da igreja e voltava para o bar para ir beber. Minha esposa é muito ligada à igreja e faz parte até hoje do dízimo, de tudo que tem na igreja, ela faz parte. E através dela, o Padre Paulo, eu me criei aquela força de ter a necessidade de nascer numa religião católica e não era praticante. Quer dizer, eu era distante da igreja. Eu sou um dos fundadores do texto dos homens de Igaporã, através do Padre Paulo. O Padre Paulo chegou aqui em 2013, dia parece que 13 de outubro, e ele nos convidou aí para a gente fazer essa caminhada. A partir do dia 16 de outubro, nós começamos aqui, parece que ele fez o convite do texto dos homens de Lagoa Real, que implantou uma semente dentro da cidade de Igaporã, e aí nós começamos a conduzir o texto. E foi uma coisa inesperável, que a gente pensava que não iria atingir a quantidade que foi. Cada semana era 20, 10 homens a vir para o texto dos homens. E outra coisa, porque Igaporã chegou ao ponto de um padre, eu me lembro, chamar Igaporã a cidade das viúvas dos maridos vivos. O porquê? Porque a cidade de Igaporã, você chegava na igreja, tinha o andor para carregar na procissão, você contava 3 mulheres e um homem. Aí, quando começou, que funcionou o texto dos homens de Igaporã, aí começou. Hoje, até a igreja, o Padre Paulo ficou surpreso. Quando fala, vamos fazer alguma coisa na igreja, você vê a multidão de homens. Que vem aqueles homens do texto, vem engajado, vem todo mundo. Conhecer mesmo o movimento, eu conheci em Minas em 2009, quando eu estava passando por uma dificuldade, que eu tinha perdido a minha mãe. Aí eu comecei a participar lá em Minas, do texto dos homens. Aí eu cheguei aqui em Igaporã, comentei com a Marildo sobre o texto. Uma das graças que sempre me emociona foi no tratamento de minha filha. Que ela, até os 7 anos de idade, usava fralda, tinha um problema no intestino. E o texto fez uma mobilização aqui que pediu a contribuição de todos aqui para me ajudar a levar minha filha para fazer o tratamento. E o pessoal ajudou bastante. Só que fizemos os tratamentos, fomos em vários médicos e não conseguiu, né, diagnosticar, falou que ia precisar de cirurgia, depois falou que não ia precisar. Aí um dia, tinha mais de 12 dias que ela estava dando febre. Todo dia chegava em casa, estava com febre. Foi até um dia que eu fui para a casa do irmão Marivaldo, foi uma celebração na zona rural, que era aniversário dele. E eu dei o remédio a ela e parti. Aí quando foi numa quarta-feira, vindo para o texto, porque minha esposa ela frequenta outra igreja, e aí ela começou a falar que a água da igreja tal vai curar a menina, não sei o que, você está no texto, você não faz nada, não reza isso, não reza pela sua filha. Aí eu cheguei aqui no texto com aquelas palavras que ela tinha me falado e pedi, no momento que eu ia ser o celebrante daquela noite, eu aqui coloquei na intenção, pedi a todos, vamos rezar esse texto pela saúde de minha filha, que ainda está passando por um momento de dificuldade de saúde. Então eu vou pedir para rezar esse texto.
e me prostei aí diante desse ambão, de joelho, e rezei os mistérios do texto, o texto todo. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o remédio de febre e impus a minha mão sobre aquele remédio e pedi a Nossa Senhora que curasse a minha filha, que cortasse aquela febre, porque sempre ia no hospital, foram mais de 12 dias sempre com febre. E a partir daquele momento, no dia seguinte, que eu acordava de madrugada para ir para a padaria, eu cheguei, sempre que eu ia para a padaria, ela estava acordada com febre. Eu dava o remédio e voltava com febre. Naquele dia, eu cheguei, de madrugada que eu acordei, ela não tinha mais febre. E aí tinha a revisão do exame para fazer na clínica. Aí a mulher levou ela na clínica e a médica falou que o problema dela não sabe de que maneira, que não tinha mais nada no intestino dela, que não ia necessitar mais de fazer cirurgia ou de algum outro tratamento. E aí, a partir desse momento, não usou mais fralda e até hoje, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu alcancei essa graça através de Nossa Senhora Aparecida.